Meu brother, eu te garanto que esse vídeo é mais um daqueles de arrupiar os cabelos do sovaco. Espibem! All of them? Yes. Não, qual desses é o da igreja? Não, todos. Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito maroto, além de chegar com a voadora de 2 pés no peito do like logo no começo do vídeo, também vê como estão as notificações, porque caso necessário, dá uma já errando no começo do vídeo, uma badalada no sininho aí, porque algumas pessoas não recebem as notificações, não recebem os novos vídeos e o YouTube está andando, digamos que meio bugado. Então confere aí como está o sininho e se a sua inscrição também continua no canal. E para você que é amante de assuntos políticos, me acompanhe no meu canal secundário. Por lá você vai saber quase que em tempo real o que está acontecendo na política atual. Até da música, né? Rimou tudo. Bom, vamos pro vídeo. Começando então mais um vídeo polêmico relacionado ao apóstolo Saiyajin imortal, o Valdemiro Santiago. Vamos a uma que assim, ninguém ficou sabendo. E eu agradeço já a minha fonte que me forneceu tudo isso daí. Lógico, não vou revelar o nome da fonte aqui, né? Por a ética, né? Mas, assim, já agradeço de antemão por ter me fornecido a informação e tudo mais. Porque, é assim, em primeira mão agora no canal André Carpano, você vai ver um negocinho inusitado relacionado ao apóstolo Saiyajin imortal. E algumas mentirinhas ungidas que ele ama dizer. Bom, para quem não sabe, mais ou menos um mês atrás acabou tendo um culto dele que foi um pouco diferente, porque algumas pessoas decidiram visitá-lo para entrevistar para uma revista eletrônica lá da Dinamarca. E o jornalista que veio para fazer essa entrevista com ele, assim, digamos que fazer algumas perguntas e apresentar a igreja dele, seria o jornalista, deixa eu olhar aqui na colinha, Christopher Eriksen. A colinha que minha mulher me arrumou, viu? Agora eu gosto de escrever, né? Escrevinhar com a mão, então eu uso isso daqui, né? Então você entendeu, né? Então, esse jovem jornalista, ele trabalha para um site local lá da Dinamarca, né? E ele é uma pessoa, digamos que muito famosa por lá. Por ser um homem que desvenda alguns mistérios, principalmente pastores, líderes religiosos que ficam ricos, sabe, da noite pro dia. Sem o Valdemiro Santiago saber de nada disso, acabou então confessando algumas coisitas a ele e eu vou mostrar aqui somente algumas imagens. O vídeo, se você quiser assistir na íntegra, eu vou deixar ele fixado aqui nos comentários porque eu vou postar lá no meu canal secundário, aí você dá uma olhada depois, já tá ligado como que é, né? Pois bem, esse jornalista que veio com uma tradutora, já logo no começo do vídeo começa a questionar quem é o apóstolo Valdemiro Santiago e o que ele tem. A jornalista então descreve que ele que, segundo informações da revista Forbes, ele teria nada menos do que 250 milhões em sua conta. Não sou eu que tô afirmando não, é ela que falou, viu? Um troquinho de bala, né? Um dinheirinho, michuruca. Então, adquirindo esta pequena fortuna, também diga-se de passagem que ela fornece uma outra informação, que mensalmente o apóstolo, é ela que fala, viu? O apóstolo Valdemiro Santiago tira a bagatela de apenas 3,5 milhões somente de dízimos. Entendeu agora o porquê que ele não quer pagar aí as pessoas e manda os funcionários dele não pagar? Você entendeu bem, né? Agora entendeu, né? Olha, o negócio é cabuloso, tá começando a esquentar. Então ele partiu lá para o culto da sede lá em São Paulo, foi muito bem recebido, falou lá o que estava acontecendo, que seria uma reportagem da Dinamarca, e o apóstolo Valdemiro Santiago então escancarou as portas. Recebeu ele muito bem. Falou, né, que ele não era um homem como a mídia daqui do Brasil, que tenta macular a imagem dele. Então, né, Valdemiro muito esperto, provavelmente tinha algum espião ou algo do tipo, mas ele decidiu, assim, abrir as portas numa boa e falar um pouco da sua vida. Recepcionando ele, então, numa sala secreta, que, dá uma olhada nessa foto.
Tá vendo essa sala secreta, né? Pois bem, você se recorda dela de algum lugar, de alguma coisa? Não? Você se recorda que o vampirão, quando visitou ele, foi recebido nessa ilustre sala? Então, tem mais algumas coisitas, alguns segredos que o apóstolo Valdemiro Santiago esconde de muitas pessoas. Embora nesse primeiro encontro que aconteceu, depois de digamos, várias tentativas dos mesmos, conseguiram-se então coletar muitas informações. Por conta de que o apóstolo Valdemiro falou do caso lá que ele atravessou o mar nadando, né, cachorrinho na abraçada, sei lá como que foi, o tubarão mordeu a perna e nasceu em outro lugar. Então, essa ladainha toda que aconteceu no ano de 1994, depois contando uns outros episódios, testemunhos da sua vida, ele começou a indagar algumas coisas. Ele falou que o apóstolo Valdemiro Santiago, aliás, o próprio apóstolo Valdemiro Santiago, tinha dito uma coisa muito importante, que Deus curava através de suas mãos, fazia milagres, sinais e maravilhas. E aí mora o perigo. Porque antes dessa entrevista, quando eles chegaram na igreja, foram entrevistar os fiéis. E um homem, olha bem esse camarada aí, ó, tá vendo a foto desse cara? Ele confessou na revista que ele não foi curado. Na revista que ele tirou, aliás, no jornal que ele tirou a foto, ele disse que foi curado do HIV. Só que depois ele falou que não foi curado do HIV. Somente o vírus ficou, digamos que meio incubado dentro do seu corpo, porque ele toma coquetéis. Mais tarde, o Valdemiro falou que Deus cura até HIV e garantiu um milagre. Então você já começa a ver a mentira dele. Algum caroço tem nesse angu. Mas espera aí que o negócio não acabou. Depois disso, meio bate-papo e tal, chegou a hora da principal coisa. O apóstolo Valdemiro começou a falar que gosta muito de viagens. Inclusive, ele falou que tem até um certo, digamos que, uma paixão por um tipo de aeronave, que ele é muito chegado. Então, nessa aeronave que ele falou que era muito chegado e tal, gostava de viajar de avião, aparece na sala dele, olha aí nessa imagem, é a sala do Valdemiro, essa imagem aí, 6 jatinhos caríssimos. E o apóstolo Valdemiro confessa da própria boca que os jatinhos pertencem a ele. Ele confessa com a própria boca. Ele confessa com a própria boca que a igreja é dele e tudo que está no ar é dele também. É complicado, hein? O próprio apóstolo Valdemiro confessa, não é ladainha, não é coisa de terceiros. Ele confessa com a própria boca. Continuando esta polêmica, o jornalista começa a indagar ele sobre ele ter um aeroporto ou algo do tipo, e o apóstolo também confessa que tem um hangar próprio dele. E guarda essa informação sobre o hangar, que mais pra frente você vai ver uma coisinha muito importante. Depois disso, o apóstolo falou: você quer viajar comigo? Aliás, dar um passeio comigo de helicóptero, de avião, alguma coisa assim? E o jornalista aceitou. Ele falou: tudo bem, então amanhã a gente vai fazer isso daí. No dia seguinte, quando eles ligaram pro apóstolo, já não atendeu. Eu acredito que alguém já deva ter dado a letra para ele. Depois disso, ele começou a falar, aliás, a pessoa que estava passando a mensagem, né, o puxa-saco dele lá, né, o assessor, falando que o apóstolo Valdemiro estaria, do nada, tirou férias, do nada. Ele decidiu tirar férias e ele iria pescar. E eles, muito ligeiros, falaram assim: vamos confirmar a informação. E decidiram então ir lá no hangar do próprio Valdemiro Santiago. Embora não tenha sido revelado o endereço nem nada disso, nesse vídeo que eu deixei aí fixado nos comentários, você vai ver aí tudo certinho. Embora a legenda não esteja muito bem, né, porque fala em dinamarquês, né, o tradutor lá se confunde na hora do inglês, português e o dinamarquês, mas dá pra você entender mais ou menos a situação. Eles confirmam pela boca dos funcionários do apóstolo Valdemiro Santiago que ele tinha acabado de sair para uma viagem. E ele tinha dito que iria pescar. Aí veio o pior de tudo.
Quando eles confirmaram essa informação, decidiram dar o checkmate. Eu vou até resumir aqui um pouquinho, porque tem mais coisa, mais caroço no angu aí, uma entrevista com um ex-líder lá, e eu quero que você veja lá para você entender melhor como que foi. Quando chega nessa hora de eles dar o checkmate, o que eles pensam? Já que nós fomos atrás do apóstolo e ele não quer atender a gente, que ele foi pescar, foi viajar, tirar férias, vamos na igreja dele. E foram para a igreja. E durante um culto que estava sendo transmitido ao vivo no Facebook, eles decidiram então pedir lá um momento para falar alguma coisa no púlpito. E como o pastor que estava lá tomando conta reconheceu ele do culto passado, falou: "Ô, meu amigo, pode vir aqui." E deixou o cara subir no púlpito, pegar o microfone e falar apenas duas perguntas. Aliás, fazer duas perguntas para o apóstolo. E você imagina quais são essas tais perguntas? Por que ele recebe 10% de todos os fiéis, mais contribuição e várias campanhas, e possui vários jatinhos? Por que o apóstolo tem tudo isso? Aí vocês não imaginam qual é a resposta do bispo que estava lá no lugar. O bendito do bispo pega e fala assim, que não somente o apóstolo Valdemiro viaja nos jatinhos, mas todos os bispos têm permissão para viajar de jatinho durante as férias. Traduzindo aqui, quem é fiel à instituição que passa necessidade, como ele entrevistou no começo, um homem que dá R$200 de dízimo, fora a oferta e campanhas que ele faz mensalmente, o mesmo mal tinha dinheiro para se sustentar. Se tivesse uma necessidade, ele não recebia nada. Se tivesse algum problema, não teria nenhuma ajuda, nenhum auxílio. Mas os bispos falam que o jatinho pertence à instituição e podem viajar para tirar as suas férias. Se o jatinho é da instituição, era para fazer a obra missionária, por que cargas d'água eles iriam então usar os mesmos jatinhos para fazer a viagem de férias deles? Fica uma indagação, né? Mas aí o povo já começa a ficar naquele clima tenso. Aí vem a segunda pergunta. No momento que todo mundo estava aplaudindo, fazendo aquelas coisas e tal, ele questionou os falsos milagres. E quando ele foi citar o caso do homem que falou lá que no jornal ele tinha HIV, foi curado, e ele confessou com a própria boca que não tinha, aliás, que o HIV ainda estava no corpo dele, só que ele tomava remédios para manter a sua imunidade alta e o vírus baixo, aí o povo já cortou ele, desligaram o microfone e mandaram ele pro olho da rua, na mesma hora. Ah, e não bastando isso, o culto ainda estava sendo transmitido uma live no Facebook. Nesse momento, o que aconteceu? O apóstolo Valdemiro entrou no ar, e falou que tudo era mentira, mesmo sendo gravado, ele falando, mesmo sendo gravado, os funcionários dele confessando que ele tinha acabado de sair, e mesmo que todo mundo provasse na cara dele, igual o Lula ama fazer, ele decidiu desmentir tudo, dizendo que não tinha nada a ver, e que ele não estava no culto pura e simplesmente porque estava com uma dor de garganta. É complicado uma situação dessa, muito complicada. Será que até quando esse tipo de gente vai conseguir manipular a fé e ficar multimilionário e explorar a fé alheia? É difícil uma situação dessa, não é? Meu brother, eu agradeço de coração a você que acompanhou até aqui. Já tá ligado? Deixa aquele like maroto acompanhado da sua opinião. E olha lá esse vídeo no meu canal secundário para você tirar todas as dúvidas e ver tudo que eu estou falando que não é mentira. Caso o vídeo caia lá no canal secundário, eu vou postar na minha página no Facebook com a legenda, tudo, e você acompanha por lá, beleza? E até uma próxima, seu Nazareno, assim nos permitir. E eu fui! Jeová Jireh, Yahvé, Rafa e El Shaddai, Uresh Semach, Alabastai.